Robert Waldinger é um pesquisador da Universidade de Harvard, na qual atua como coordenador da pesquisa mais longa já realizada sobre a felicidade. Em janeiro desse ano de 2016, sua palestra sobre os resultados dessa pesquisa foi publicada em vídeo no site do TED Talks. O link para que vocês possam assistir ao conteúdo dessa palestra na íntegra está na descrição abaixo. Essa pesquisa começou em 1938, analisando a vida de 724 pessoas, das quais aproximadamente 60 pessoas ainda estão vivas. Essas pessoas foram divididas em dois grupos. O primeiro grupo foi composto por estudantes do segundo ano de graduação da Universidade de Harvard. O segundo grupo era composto por adolescentes provenientes dos bairros mais pobres de Boston. Ou seja, a divisão entre esses dois grupos é muito importante para o controle da variável condição social, da variável financeira. A vida dessas pessoas já vem sendo acompanhada há 78 anos, sendo que agora o estudo adentrou a segunda geração, os filhos delas. E quais são, segundo Robert Waldinger, os principais resultados desse estudo? Em sua palestra, ele diz assim: a mensagem mais clara que tiramos desse estudo é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Aprendemos 3 grandes lições sobre relacionamentos. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. As pessoas que estão mais conectadas socialmente com a família, amigos e comunidade são as mais felizes, fisicamente as mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. E a experiência de solidão é tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que gostariam descobrem que são menos felizes. Sua saúde decai precocemente na meia-idade, seu cérebro se deteriora mais cedo e vivem vidas mais curtas do que aqueles que não são solitários. E nós sabemos que você pode se sentir só em uma multidão e pode se sentir solitário em um casamento. Então a nossa segunda grande lição é de que não é apenas o número de amigos que você tem, e não é se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade de seus relacionamentos mais próximos que importa. Acontece que viver em meio a conflitos é ruim para a nossa saúde. Casamentos muito conflituosos, por exemplo, sem muito afeto, podem ser muito ruins para a nossa saúde, talvez até pior do que se divorciar. E viver em meio a relações boas e reconfortantes nos protege. Os resultados apresentados por Waldinger são corroborados por resultados e evidências de várias outras pesquisas em outros campos de investigação. Levantamentos epidemiológicos nos mostram que pessoas casadas vivem mais do que pessoas solteiras. Muitas evidências advindas de pesquisas em análise do comportamento demonstram também o poder que as gratificações sociais, ou seja, boas interações sociais, tem na produção do que comumente chamamos de felicidade e do bem-estar como um todo. Os dados obtidos por pesquisas como essa, que vem sendo realizada pela Universidade de Harvard há quase 80 anos, nos fornecem evidências de que há um peso maior das influências ambientais na determinação de nosso bem-estar, de nossa felicidade. Estudos como esse, assim como as evidências também acumuladas por décadas por áreas como a análise do comportamento, apontam para um aspecto muito relevante. O bem-estar e a felicidade, de forma efetiva, provém fundamentalmente de boas, de saudáveis interações sociais. Nosso equilíbrio neurofisiológico é, em boa medida, determinado por esses fatores, e as intervenções mais eficazes são, portanto, muito provavelmente aquelas que não deixam esses fatores em segundo plano. Em conversas informais ou mesmo lecionando, costumo dizer assim: o que faz uma boa vida, o que faz uma pessoa se sentir bem e feliz é o fato dela ser bem amada. A utilização de palavras como amor talvez não seja a mais indicada em termos técnicos, porém diz respeito aos termos que as pessoas estão mais acostumadas e talvez facilite a compreensão de uma série de outros fenômenos. Costumo dizer que as pessoas felizes são aquelas que são bem amadas, em contraposição às falas do senso comum que sempre tratam todo e qualquer relacionamento supostamente fraterno ou amoroso como saudável. Um amigo que é médico uma vez me fez a seguinte questão: mas Adriano, para uma pessoa se sentir feliz, basta que ela se sinta amada, concorda? Essa questão me fez lembrar de um fato ocorrido há poucos anos, a morte por suicídio de um esportista alemão, e de como a sua esposa e parte da imprensa reagiu ao lamentável ocorrido. Ela afirmava reiteradamente que ele era muito amado, que não havia lhe faltado amor, e eu lembro muito bem de um jornalista brasileiro concluindo que muitas vezes nenhum amor é suficiente para dar conta de uma tristeza ou depressão, a qual estaria ali, inscrita no destino de algumas pessoas. Eu compreendo perfeitamente que algumas pessoas não sejam capazes nem mesmo de receber o amor que muitas pessoas lhes devotam, seja por alguns fatores determinados por herança genética ou por alguma história de vida intensamente marcada por rupturas, frustrações, traumas. Contudo, uma intervenção mais eficaz, que vai incidir sobre as interações que essa pessoa tem com o mundo, deve constantemente se pautar pela observação, e uma observação que obviamente não é só uma observação restrita
limita a observação visual, então deve se pautar pela observação e análise minuciosa das interações dessa pessoa com o mundo. Esse procedimento em análise do comportamento é chamado de análise funcional. Por meio desse procedimento é possível levantar hipóteses razoavelmente consistentes acerca dos determinantes dos sentimentos e comportamentos da pessoa analisada. Então deve haver um respeito muito grande pelos contextos específicos em que as sensações, sentimentos e comportamentos da pessoa acontecem. O Waldinger deixa claro em sua palestra, e a gente sabe muito bem pela prática clínica, que o mais importante não é a existência ou não de interações sociais, mas sim a sua qualidade, o quanto essas interações são benéficas para o sujeito em questão. Então não basta, por exemplo, simplesmente ter uma família ou estar casado. Não basta muitas vezes nem mesmo a pessoa dizer que é amada, que se sente amada. Já acompanhei pacientes depressivos que relatavam se sentir muito amados por seus familiares e amigos, mas que eles não se sentiam merecedores de tal amor. Contudo, durante o processo terapêutico, depois de análises mais aprofundadas, era possível perceber que havia ainda outros fatores relevantes. Apesar dessas pessoas se sentirem amadas, havia, no contexto de suas relações familiares, o plano de fundo de cobranças e demandas excessivas, chantagens, abusos, ameaças veladas, ou mesmo não devidamente reconhecidas por essas pessoas que estavam passando por isso, que estavam sofrendo esses processos. Ou então era possível, com uma análise mais aprofundada, uma observação mais aprofundada, perceber uma história de vida em que esses fatores tiveram um papel crucial em termos de formação pessoal. Então as intervenções, no intuito de ajudar essas pessoas a melhorarem sua vida, variam conforme o contexto singular da interação de cada uma delas com o mundo. Há pessoas que precisam desenvolver melhores habilidades sociais e de comunicação, e outras pessoas simplesmente precisam mudar seu ciclo de amizades e relacionamentos. Na interação entre terapeuta e paciente, muitas hipóteses são construídas num trabalho conjunto dos dois, de terapeuta e paciente, e essas hipóteses depois terão que ser testadas. E assim vai se desenvolvendo uma das dinâmicas da terapia, na qual a vida atualiza o campo de construção dessas hipóteses, cuja testagem atualiza o campo da vida com vistas à sua renovação e melhoria. Há uma infinidade de sutilezas que emergem do processo terapêutico, a qual geralmente não é acessível para quem não está vivenciando esse processo, seja como terapeuta ou como paciente. Ao debater esse mesmo assunto com um outro colega, ele me disse que não havia coisa mais importante nessa vida do que as amizades. Certamente que as amizades são importantes, porém é necessário que os amigos estejam próximos. É necessário que esses amigos sejam fácil e rapidamente acessíveis. Não basta a gente sentir que ama e que é amado por pessoas que simplesmente não estão fazendo parte da nossa vida rotineiramente, que não estão acompanhando nossa vida rotineiramente. Porque, convenhamos, o amor declarado aos 7 ventos e que não sabe o que está acontecendo com o outro, não é amor. O amor está mais próximo dos perrengues que a gente sofre com as pessoas com quem a gente rotineiramente convive do que da ideia sublime e purificada que muitas pessoas têm dele. Porque a expressão eu te amo é antes de tudo uma promessa e não o atestado do amor.